Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo Gênios da Bola Podcast. Estamos aqui, meu nome é Diogo, quem tá comigo é o Danilão. Estamos aí para mais um Gênios Debatem, né, hoje? Boa. Segundo episódio do Gênios Debatem, temos dois quadros, análise de gênio e Gênios Debatem, hoje é o segundo. E o que a gente vai falar hoje, Danilo? Hoje vai ser aquele papo mais descontraído, né, sem tanta... Ainda com análise precisas, como nós sabemos fazer, mas hoje vamos analisar a convocação da seleção brasileira para a Copa América, né? Saiu hoje. Dois amistosos antes também, né? México e Estados Unidos? Mas aí vai participar da Copa América, esse time que foi convocado, né? Saiu hoje, dia 10 de maio. Vamos estar analisando aí posição por posição, vemos que a gente concorda e discorda do Dorival Júnior. Quando que começa? É 14 de junho, se eu não me engano, né? Vai ser praticamente simultâneo à Eurocopa. Eu acredito que ainda assim a Eurocopa vai ter um pouco mais de visibilidade. Mas acho que a Copa América fica mais interessante ali para semifinal e final. Porque eu acho que o Brasil... Vou falar para você que eu acho que o Brasil já chega numa semifinal. Acho que vai ser tranquilo pro Brasil chegar na semifinal. É aquela coisa, né? Os jogos mais acompanhados vão ser o do Brasil. Sim, ninguém vai querer assistir um Venezuela e Equador. Você vai assistir? Não vai. Não, com certeza. Enquanto no mesmo horário tiver uma França e Bélgica. Mas ali dá pra gente pegar os joguinhos da noite, né? Uma 9 horas, ver um férias, Bolívia e Venezuela, vai ser aquele jogo de qualidade. Mas beleza, vamos lá. A gente vai analisar agora a convocação do Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Vamos começar então pelos goleiros. Eu acho que os goleiros foi a convocação ali segura, não tinha muito o que fazer. 3 goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Bento do Atlético Paranaense. Convocação, eu acho que já era meio óbvia, né? Não tinha muito acho que aí é gabarito, né? Não tem muito pra onde fugir. Alisson, Ederson e Bento. Até pouco tempo atrás era o Everton do Palmeiras, mas eu acredito que o Bento tá em melhor fase. Sim, na última rodada de data FIFA, ele foi com Rafael do São Paulo e Léo Jardim do Vasco, mas porque Alisson e Ederson estavam machucados. E já era de se esperar que quando eles voltassem, os dois iam sair, porque o Alisson é o titular geralmente, se bem que o Ederson no ano passado jogou de titular, né? Na seleção. Mas tava o Ederson. Tava o Ederson, né? Só que aí ano passado, lá pro final, quando ainda não tinha entrado o Dorival, já tava sendo esse trio de Alisson, Ederson e Bento. E já era algo óbvio de se esperar. O Alisson e o Ederson não tem nem muito o que falar deles, porque todo mundo já sabe. São os melhores goleiros brasileiros que tem hoje. Defendem muito. E o Bento, que eu acho que é a grande promessa brasileira no gol. Tem ali novo ainda, né? Deve ter uns 23 bem anos. Novo ainda. Daqui a pouco vai pra Europa. Eu acho que ele não fica mais tanto tempo no Brasil. E foi convocado, merecidamente convocado para essa Copa América. Assim, na parte de goleiros, né, tem gente que, pelas Copas que fizeram, Alisson e Ederson não tem mais confiança nos dois. Eles querem que o Bento seja titular, mas eu acredito que não. Eu acredito que Alisson e Ederson estão no patamar acima do Bento. Eles são melhores e acho que os dois têm que estar na preferência ali para ser goleiro titular da seleção. O Alisson, eu acho que na seleção ele é muito subestimado, cara. O Alisson, é porque a galera fala muito assim, contra a Bélgica e contra a Croácia, o Alisson não pegou. Tomou aqueles 2 gols contra a Bélgica, e nos gols da Croácia, nos pênaltis, ele não pegou nenhum. Mas, cara, o Alisson, ele é muito bom, cara. Lá no Liverpool, ele cata muita bola. Ele, é muito diferenciado, é um baita de um goleiro. Eu acho que não pegou essas bolas, só que se você pegar todos os lances que ele faz parte, cara, é absurdo. Eu acho que esses 2 lances específicos que o pessoal fala, eu acho que não é nem demérito dele. Eu acho que seria de outros jogadores, que, por exemplo, deixou o contra-ataque ali aberto, não converteu os pênaltis. A crítica maior dele vem de antes, né? Vem da Copa de 2018, onde ele tinha que ter pego o chute do De Bruyne. Pô, mas aquele chute lá é sacanagem. Eu sou do time que acha que aquele chute era indefensável, né? Talvez um Courtois pegava com aquele tamanhão dele, mas acho que mais pelo tamanho ainda. Porque é um cara
É E, por estilo de goleiro, né? O sim, Alisson ele não é aquele goleiro gigante de 2 metros e muito, isso faz mas ele é um muitas goleiro defesas. que ele tem uma inteligência posicional muito boa. Ele tá sempre bem posicionado para defender. Ele não é aquele goleiro de fazer milagres, falando, nossa, o Alisson nessa partida fez 3 milagres ali, a bola vindo cruzada, ele se esticou e conseguiu alcançar. Não, ele é mais posicional. Ele lê a jogada e fala, não, tem que estar aqui para ter mais chance de defender. É. E o Ederson, também não tem muito o que falar, goleiro do Manchester City. Aliás, o Alisson e o Ederson se machucaram, né, esse ano. Ah, não, já falei, na verdade, agora eles se machucaram. Mas o Ederson agora tá voltando. E também é um baita de um goleiro. Foi o melhor goleiro, né, da temporada passada do mundo, não foi? Foi ele que ganhou, não foi? Ah, não lembro agora quem que foi o goleiro. Mas, cara, não tem também muito o que falar. O Ederson é um baita de um goleiro. Joga muita bola. Tem a saída com os pés, né? Mas eu acho que não se encaixa muito dentro do estilo de jogo do Dorival. Eu acho que o Alisson deve ser o preferido aí para ser o titular. Boa. Agora vamos laterais direitos. Danilo da Juventus e Ian Couto do Girona. Na rodada, na data FIFA anterior foi o Danilo, o Ian Couto foi na última data FIFA? Acho que não foi ele, né? Eu nem Não, lembro na agora. última acho que ele não foi Mas eu acho que convocado não não. foi ele. Mas vamos lá. Danilo foi o capitão, né, na última data FIFA. E cara, eu acho o Danilo muito subestimado. O Dani, sei lá, eu vejo muita gente falando, ai, Danilo. Falavam dele e do Alexandro junto, né? Que foram as laterais das últimas duas Copas. Mas, cara, o Danilo, ele nunca. Eu acho que, tipo assim, é porque ele nunca fazia partidas brilhantes. Nunca fazia aquele desarme bonito, nunca dava aquela assistência bonita. Mas ele é muito importante taticamente pro time e a liderança dele é muito importante. Eu acho que deu pra perceber bastante nos últimos jogos do Brasil. Que dava pra ver como ele agia como líder dentro de campo, né? Falando das laterais direitas, eu acho que esses dois, assim, qualquer um que entrasse ali no lugar, seria mesmo nível, né? O nível de laterais direitos no Brasil e até no mundo tá muito fraco. O lateral direito, ele tá sendo. As laterais em si estão sendo posições que estão sendo revolucionadas, né? Pontas que viram laterais e Meio não campista. existe mais aquele lateral direito clássico como já existiu e era aquele cara que defendia e armava bolas longas, né? O Ian Couto, assim, eu não sei se é uma opção que encaixa muito, porque pra mim ele é um ala, né? E o Dorival, ele joga com lateral. Ele gosta que o lateral suba, mas ele não gosta que seja um ala que fica lá em cima. É. O Danilo, eu já sou meio contrário ao que você falou. Pra mim ele é um pouco subestimado, ele não é o horrível que falam que ele é, mas pra mim ele tá jogando melhor agora de zagueiro. Na Juventus ele joga como zagueiro, não mais como lateral direito. E pra mim o tempo dele na lateral já passou, ele não tem mais a vitalidade pra aguentar pontas muito Rápidos. rápidos, né, que tem a atitude do drible. Eu acho que eu daria nessa lateral direita oportunidades pro Dodô da Fiorentina ou até testar o PP do Porto, que ele é um ponta direito como lateral. Que às vezes esse teste Rapaz. de ponta para lateral às vezes funciona, né? E você Mas. testa ali nos Não, Danilo, eu amistosos. acho que seria muito arriscado, pô. Não, mas PP. vai ter dois amistosos antes, né? Você joga ali, vê se encaixa, porque o jogador tá numa posição muito concorrida, ele vai dar seu melhor para tentar entrar no time, seja em qual for a posição. Se ele se encaixar como lateral, assim como tivemos outros exemplos em outros times, né? O Alisson no São Paulo, ele não tinha espaço para ser um ponta ou um meio armador. Ele falou, ele testou como volante e deu certo, tá lá até hoje. O Dorival mesmo que testou. Eu não arriscaria tanto em questão do PP. Mas eu acho que, por exemplo, a gente poderia ter dado outras chances sim. Foi interessante você falou, né, do Danilo e do Ian Couto. Eu acho que eles não são aqueles, tipo assim, intocáveis, né? Que é difícil a gente, por exemplo, eu penso que os goleiros é uma posição que se ele mudasse alguma coisa,
Geraria bastante polêmica se ele tirasse um desses três. E a gente não vê isso, por exemplo, nesses dois laterais. Eu acho que tanto o Danilo quanto o Couto são bons jogadores, sim. Não são aquele espetáculo de jogador, mas são bons jogadores que agregam valor pro time, mas não são intocáveis. Eu acho que talvez o Dorival poderia ter tido outras opções, mas também não foram opções ruins que ele escolheu. Interessante. Vamos pra lateral esquerda ou pra zaga? Pra lateral esquerda, Lateral depois a gente vai pra zaga. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o Wendel, do Porto. Aqui eu já tenho minha primeira crítica. Pra mim, o Wendel do Porto não pode ser convocado. É um jogador É muito criticado lá, que é muito criticado no Porto. Foi música ou foi bandeira, alguma coisa assim, né? Xingando ele, um negócio assim. Ah, não lembro. Eu lembro que quando saiu a primeira convocação dele, a torcida foi hilária, assim, nos comentários da publicação da convocação, porque como que esse cara que não joga bem pra jogar no Porto tá indo pra seleção brasileira? Pra mim, podia ter dado opções ali no lugar dele pro Ayrton Lucas, pro Juninho Capixaba ali do Brasil, que estão rendendo mais, estão mostrando futebol do que ele. Pra mim, o Guilherme Arana é o titular, é o melhor lateral esquerdo que a gente tem. A gente não tem muitos laterais esquerdos bons fora do Brasil. Tem até o Caio Henrique do Mônaco, mas acho que Samuel Lino. é o Samuel Lino, que ele entra naquela do Ian Couto, né? Que eu acho que não encaixa Muito tanto por ser ofensivo, muito sim, muito ofensivo, ofensivo. muito ala. Esse negócio do Wendel é verdade, cara. Eu não acompanhei tanto o Porto, mas eu sei que ele foi bem criticado pela torcida. Mas eu também não achei que foi a melhor decisão que o Dorival pode ter tomado. Você falou um negócio interessante, Juninho Capixaba. Cara, eu acho que o Juninho Capixaba não dá o valor que ele merece, cara. Ele sempre foi, no Bragantino, principalmente, ele é um jogador bem constante no Bragantino, cara. Sempre faz bons Um dos jogos. principais do Bragantino, né? Então. Ele tá sempre lá para Ele troca. salva Cartola, tá? Juninho Capixaba salva Cartola. Saindo um pouco de jogador de Cartola, ele tem vários desarmes, né? Ele é um jogador que desarma e participa bem ofensivamente. Ele é bem tem ofensivo. bastante assistências, ele cruza bastante. E pra mim era uma opção melhor que o Wendel. Interessante. E o Arana, cara, ele é muito fora de série ali na lateral, cara. Como o Danilo falou, o mundo inteiro tem sofrido com falta de lateral. Não é do Brasil. Os laterais, hoje, pra você ter um lateral, custa muito, porque se você quer contratar um lateral bom, cara, você tem que pôr a mão no bolso. O Flamengo foi lá e tirou o Vina por um preço alto. O São Paulo hoje sofre para achar um lateral esquerdo. Os times, no geral, sofrem para achar um lateral. O Corinthians foi lá, contratou o Palácio, ele machucou. E eles estão lá sofrendo sem ele. Então, cara, o Arana, ele é muito acima da média. Ele é muito bom. E eu acho que com o Milito ele melhorou pra caramba, porque o esquema do Milito beneficia muito o Arana. O Arana fez um gol e, se eu não me engano, deu umas... ele fez um gol em umas rodadas anteriores, não lembro contra quem, e deu uma assistência, acho que contra o Cruzeiro, né? O Arana, cara, era meio óbvio que ele ia, porque também ele, depois da lesão dele, ele acabou não sendo mais convocado, mas agora ele voltou pro nível Arana, porque ele só não foi pra Copa por causa daquela lesão no joelho. Todo mundo sabe que ele seria convocado. Sim, ele tava sendo e não foi por convocado. causa da lesão no joelho que ele... não lembro quem deu a falta nele. Mas o Arana é muito fora de série. A escolha foi assertiva e acho que também era difícil fugir disso. Porque quando você tem um jogador tão acima da média e numa posição tão escassa que na lateral, cara, se você tem um jogador tão bom, você vai nele. Não tem jeito não. E o Arana é muito bom, pô. Muito bom. Desde que ele surge no Corinthians, ele só não dá certo na Europa depois. No Sevilha ele não rende bem e acaba voltando pro Brasil, mas sempre que ele esteve no Brasil, ele foi o melhor lateral esquerdo em atividade. Boa. Vamos lá, zagueiros: Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG também. Um negócio interessante, levou 2 canhotos. Gabriel Magalhães é canhoto também, né? Beraldo Gabriel Magalhães e Beraldo, 2 jogadores canhotos. E o Militão e Marquinhos. Não sei o que você achou, mas eu gostei. Eu gostei da escalação de zagueiros. Acho que o Brasil está bem servido de zagueiros. Talvez ali
opção do Beraldo para mim seja mais contestada, talvez pelo momento, né, dele ter falhado na Champions pro Borussia Dortmund, mas eu acho que as quatro opções são boas, ali qualquer um que sair, o outro consegue assumir e jogar bem. Para mim, os titulares desses aí seriam Gabriel Magalhães e Militão, é a dupla mais forte. Gabriel Magalhães jogando muito no Arsenal essa temporada, tem uma chegada na bola aérea muito forte e é muito forte defensivamente também. Boa. Eu vou discordar um pouquinho de você em algumas coisas. O Gabriel Magalhães é óbvio, cara, jogando muito pelo Arsenal. Não tem nem o que falar. Era óbvio que ele ia estar. Agora falando ali, Beraldo. Eu não acho que o Beraldo seria o jogador mais contestado dentre esses quatro, mas eu acho que ele seria por conta da lesão. Da falha contra o Borussia Dortmund. Mas a falha também eu acho que é algo natural da idade dele. Ele chegou esse ano na Europa, tá se adaptando e foi titular numa semifinal de Champions. Então, tipo assim, eu acho que... Não sei se aquela falha poderia tirar ele da seleção. É um jogador que eu acho que a questão dele ter jogado com o Dorival no São Paulo pode talvez ter influenciado, mas é um ótimo jogador, acho que ele tem muito futuro. Eu penso muito nos outros dois. O Marquinhos não é um jogador que eu sou muito fã dele. Eu já contestei bastante o Marquinhos, eu não sei se tem, sei lá. Não é um jogador que me... E no último episódio você escolheu ele pro seu time, eu né? escolhi, mas fazer Futebol o quê? é muito momento mesmo. Mas eu acredito que, por exemplo, ele fez um jogo bom no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, o segundo foi ali mais ou menos. Mas o Marquinhos, eu não achei um jogador ruim, mas eu tenho minhas dúvidas com ele. O outro, eu fico em dúvida em questão do Militão. Por quê? Pela volta da lesão. O Militão perdeu a temporada inteira e jogou apenas alguns jogos essa temporada. Eu não sei se seria a melhor escolha levar ele agora, pensando que a gente, por exemplo, tem o Murilo fazendo ali uma temporada legal, só que eu coloco acima do Murilo, eu coloco o Fabrício Bruno, que fez ótimos jogos contra Inglaterra e Espanha. Então talvez eu tiraria talvez o Militão ou o Marquinhos e levasse o Fabrício Bruno. Eu já discordo um pouco de você. Eu acho que esses aí são as melhores opções. O Fabrício Bruno, apesar de ter feito bons jogos ali, foram amistosos, não foram jogos valendo, e eu acho que os outros estão mais preparados, né? São todos jogadores de elite que jogam Champions League que estão ali enfrentando os melhores a todo momento. Eu acho que o Beraldo no lugar do Murilo é mais por isso, né? Por ele estar no PSG, ó, os times que ele enfrentam são outro patamar, né? O Murilo joga a Premier League, mas assim, joga pelo Nottingham Forest, né? Ele briga pra não cair. É o primeiro time fora da zona. Apesar de já ter recebido o prêmio de melhor jogador do Nottingham Forest por um mês, eu acho que isso não é o suficiente para trazer ele para a seleção. Acho que é o suficiente para dar um mercado para ele em times maiores, para ele poder se provar e depois ir para a seleção. Acho que a seleção está bem servida. O Militão, apesar de estar voltando de lesão, ele vai jogar a Copa América só lá em junho, né? E no Real Madrid ele joga no lugar do Nath Fernandes. Aí é Rudiger e Militão. Você acha que na final ele vai com Militão e Rudiger na final? Eu acredito que tem grande falando chance. de Ancelotti, já mudei, mas tô falando do Ancelotti. Eu acredito na final da Champions quem vai jogar vai ser Militão e Rudiger. Acho que o Nath vai pro Militão banco. era o titular incontestável até a lesão, né, cara? O Nacho, durante toda a temporada, ele alternou com o Tchouaméni. Ele não conseguiu nem ser o titular, né, o absoluto. Rodada passada o Rudiger foi pro banco. Era Militão e Alaba. Então o Militão ele é muito constante assim, muito bom zagueiro. Sempre tá no auge lá no Real Madrid e merece ser titular da seleção. Se ele é titular do Real Madrid, ele tem que ser titular da seleção também. Falando agora dos meio-campistas, 5 meio-campistas que o Dorival Júnior escolheu. E os 5 jogam na Premier League, hein? Andreas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton e Lucas Paquetá do West Ham. Os 5 foram convocados na última, né? Da outra FIFA, os 5 foram, não foi? Eu acho que sim. Não lembro se o Douglas Luiz foi. Eu acho que Eu acho que eles que estavam sim. Mas convocou 5 jogadores de Premier League. Falando assim, a gente vai agora entrar mais ou menos em cada jogador. Eu acho que faltou um reserva ali pro Paquetá. Você acha que esse reserva não seria o Andréas?
Eu acho que o Andreas vai mais pra segundo volante. Eu acho que seria, por exemplo, Bruno Guimarães e Douglas Luiz ali na primeira volância, João Gomes e Andreas na segunda e Não, é que o João Gomes ele é mais primeiro do que segundo. Acho que o Douglas Luiz é mais segundo do que primeiro volante. O Douglas Luiz sobe mais. Ele participa mais. O João Gomes ele é aquele primeiro volante que rouba e constrói. Ele rouba a bola e é o primeiro que vai achar alguém para começar a construção. Sim. Mas, tipo, aqui a gente tá falando de 4 volantes. Eu acho que faltou um pro Paquetá, um reserva, talvez. Rafael Veiga. Não sei. Então, eu também acredito que faltou um reserva para Paquetá, mas eu acredito que o Dorival ele tenha como reserva do Paquetá um dos seus pontas. O Rodrigo, o Vinícius, o Rafinha, não sei. Martinelli, talvez. É O porque eu Martinelli acho fico, que já não entra talvez, tanto. eu Eu fico acho que ele talvez tenha imaginando. como reserva do Paquetá, acho que o Rodrigo na cabeça dele. Eu fico talvez imaginando que, por exemplo, quando você tem a opção de 23 jogadores pra escalar, 2 times e um goleiro a mais. Geralmente é isso. Ele preferiu levar 7 atacantes em vez de 3. Geralmente ele joga ali com 3. Em vez de levar 6 meio-campistas pra fazer como se fosse um meio-campo reserva. Entende? Eu Sim. tô pensando mais ou menos nessa É, por ideia. isso que eu acho que um dos pontas ali seria o reserva pro Paquetá. Porque ele leva um meio-campista a menos. Eu acho que esse reserva aí do meio-campo esteja entre os atacantes. Mas vamos falar agora um pouquinho de cada jogador. Andrés Pereira do Fulham. Ele ainda vai ser lembrado. Eu acho que o Andrés vai ser sempre lembrado por aquele erro da final da Libertadores, mas é um erro a gente falar isso, cara. Eu acho que ele é Porque. mais lembrado pelos torcedores brasileiros, né? Sim, pela torcida brasileira. Mas eu não acho, tipo, um jogador assim que tem feito um bom ano pelo Fulham, já foi convocado antes pelo Dorival, você resumir ele simplesmente por aquela falha. Tipo assim, fez aquela falha, não presta. Como assim tá indo pra seleção? Porque, cara, a gente viu, e eu não vi muito os comentários sobre essa convocação, mas naquela dos primeiros jogos do Dorival, eu vi bastante gente falando questão disso do Andrés. Tipo, o jogador falhou ali, como assim? E a gente sabe que não é assim, cara. A gente não pode resumir o jogador a uma falha. Hoje ele é titular do Fulham, tá jogando Premier League. E é um muito bom jogador, cara. Não, com certeza, eu acho a convocação do Andréas ali merecida. Eu até, assim, me forço a pensar na questão de que posição que ele jogaria. Acho que seria um segundo volante. Eu acho que nas demais posições todos foram muito bem convocados. Bruno Guimarães em grande fase, o Douglas Luiz também, o João Gomes também. E a questão do Paquetá, eu não gosto muito do jogo dele. Eu acho que o Brasil precisaria de um outro meia. Eu acho que jogando na Europa não tem. O que tinha até pouco tempo atrás era o Felipe Coutinho, mas que decaiu muito. E hoje eu acho que esse meia estaria no Brasil. Sendo ele o Rafael Veiga, sendo ele o Alan Patrick, que jogou muito, acho que merecia uma chance, apesar da idade. E também o Cauli do Bahia. O Cauli do Bahia joga muito. No meio-campo ele acha passes como poucos no futebol brasileiro. Eu acho que ele merecia uma chance ali na seleção, o Cauli. Eu acho que o melhor para essa convocação seria o Cauli mesmo. Aí eu vou discordar de você. Eu gosto do jogo do Lucas Paquetá. Tem jogado bem pela seleção. Na verdade, jogou nesses jogos agora. E tem jogado muito bem no West Ham, cara. A torcida do West Ham gosta muito dele. Ele tem feito bons jogos. Eu acho que. Eu não sei se teria uma opção melhor que ele. Eu acho que ele realmente é a melhor opção. Eu não sei se ele é a melhor opção pro jogo do Dorival Júnior. Eu acompanhei bastante o São Paulo do Dorival Júnior. Mas eu não sei se o Paquetá encaixaria, mas eu também não sei se ele vai aplicar o mesmo estilo de jogo que ele aplicou no São Paulo. Porque pra mim não faz sentido ele aplicar esse mesmo jogo, porque no São Paulo ele jogava com 2 atacantes. Ele jogava com Caleri e Lucas, e jogava com o Nestor e Rato aberto. Então, eu não sei. Eu acho que, tipo assim, no São Paulo ele jogou com meias abertos. No Flamengo ele jogava com meias abertos também. Ele jogava com Arrascaeta de um lado. Quem que era no outro? Que eu esqueci. Que era Pedro e Gabigol. João Gomes. Era o Bruno Eu Henrique esqueci. aberto? Não, o Bruno Henrique tava machucado aquele ano. Ele não Que... jogou com o Dorival.
Já era o Cebolinha? Eu não lembro. Cebolinha não era Não titular lembro. também? Eu não lembro, mas ele jogava com 2 atacantes, então eram jogadores mais abertos. Então eu não sei se o Paquetá se encaixaria muito bem nesse jogo, se ele aplicar esse jogo. Eu acho que não, pela quantidade de pontas que ele chamou. No São Paulo não era comum ele jogar com pontas, diferente com o que ele fez agora. Mas também pensar que na seleção é muito difícil você não chamar algum desses caras, né? Mas eu gosto muito do Paquetá. Eu acho que talvez tanto ele como o Bruno Guimarães, dois jogadores que despertaram interesse do Manchester City. Bruno Guimarães tá muito bem, cara. Eu acho que desses 5, talvez ele seja o que tá jogando melhor, cara. Eu gosto muito do Bruno Guimarães. Eu tava vendo essa semana fizeram uma plaquinha no Newcastle pra ele e pro Joelinton, você viu? Vive. Cara, é interessante a conexão que ele teve com a torcida. O Douglas Luiz também tá no Aston Villa, que tem feito um bom ano. O João Gomes também, cara. Muito bom jogador. Aliás, aqui são... Ah, não. Eu ia falar um negócio, mas eu confundi. Eu ia falar que é jogadores que passaram pelo Rio de Janeiro, mas o Bruno Guimarães não passou. Mais alguma consideração sobre esses meio-campistas? Acho que depois só vou voltar a falar sobre eles na hora que a gente for escalar nosso 11 inicial ideal. Cada um vai fazer a sua escalação. Aí depois a gente fala mais. Por enquanto acho que é só isso mesmo. Agora vamos lá. Atacantes. Hendrick do Palmeiras, que até lá, se eu não me engano, já vai estar no Real Madrid. Acho. Eu não lembro quando ele faz aniversário. Evanilson do Porto, a grande surpresa. Gabriel Martinelli do Arsenal. Rafinha do Barcelona. Rodrigo do Real Madrid. Savinho do Girona. E Vinícius Júnior do Real Madrid. Quer começar, Danilo? Pode começar. Assim, são dois atacantes, né? O Hendrick e o Evanilson. Eu fiquei pensando sobre o Evanilson, assim, né? E depois, pensando sobre ele, eu falo que tinha opções melhores. Acho que talvez o Rodrigo Muniz do Fulham, que jogou muito, foi eleito o melhor jogador da Premier League no mês de março. Acho que merecia uma chance melhor que a do Evanilson. Que, querendo ou não, os atacantes do Porto brasileiro assim, têm destaque nos seus campeonatos nacionais, mas precisa de um teste melhor. Eu não acredito que o Evanilson era a melhor opção. O Hendrick com certeza vai ser o titular. E agora passando para a questão dos pontas, o Brasil está muito bem servido. Martinelli, ótimo ponta, Vinícius Júnior, ótimo ponta, Rodrigo, ótimo ponta e Savinho, ótimo ponta. Os 4 no mais alto nível da Europa. E o Rafinha também. Sim. Rafinha também jogando muito. Vai ser difícil ali deixar os caras no banco, né? Porque pra mim é Vinícius Júnior numa ponta, Rodrigo na outra. Só que você tem Martinelli ainda, né? Você tem Martinelli e Rafinha pra deixar no banco. Tem Savinho, e o Savinho ainda sobra. O Savinho, que aliás é um dos grandes prospectos ali da geral, né? O Savinho que deve ir pro Manchester City depois disso, né? Ele é do Grupo City. Né? Ele deve voltar pro Manchester City. Então, deixa eu ver o que eu posso falar desses jogadores. Cara, o Hendrick não tem o que falar dele. O Hendrick é muita bola. Eu sou fã do Hendrick. Eu não torço pro Palmeiras, mas eu sou fã do Hendrick, cara. Ele é muito bom. Cara, o futuro dele é, tipo, se ele focar mesmo na carreira, ele pode chegar, cara, titular do Real Madrid rápido. Apesar do Real Madrid agora chegar com tantos craques, mas ele vai tentar buscar o espaço dele. O Evanilson tem feito seus gols ali no Porto. Também não sei se seria a melhor opção. Você falou do Rodrigo Muniz, a gente pode falar talvez do Pedro, do Flamengo e do Richarlison. Talvez eu acho que o Richarlison dos 3 que eu falei seja o que eu menos gosto na seleção. Não acho que depois de tudo que aconteceu no passado ele voltaria. Mas eu também acho que, por exemplo, Pedro e Rodrigo Muniz talvez mereçam um pouco mais que o Evanilson. Falando ali dos pontas, cara, Martinelli tem feito um ótimo ano pelo Arsenal. O Arsenal tem feito um ano muito bom. Agora tá torcendo por algum empate ou derrota do Manchester City para conseguir ser campeão da Premier League. Rafinha, que eu acho que pra mim me surpreendeu esse final de ano. Esse final de temporada do Rafinha. Eu acho que se a convocação fosse há uns 3, 4 meses atrás, eu não sei se o Rafinha iria. Mas deu uma acordada, marcou ali 3 gols em cima do PSG, 2 na ida e 1 na volta. Então, o Rafinha desses, acho que ele é o mais inconstante, né?
Às vezes mostra um grande futebol e depois Sim. dá uns erros bobos ali, não joga tão bem. O Rafinha, se eu não me engano, na bagunça que é o tal Barcelona, questão ali administrativa, tá possíveis saídas pra fazer um caixa, né? Mas o momento dele é muito bom. Eu Tá acho que até jogando, fico em melhorou dúvida bem. entre ser o Rodrigo ou ele na ponta direita. O Rodrigo não tem muito o que falar, cara. Joga muita bola. O Savin, como eu falei, é um dos grandes prospectos da Europa, do mundo como um todo. Tava vendo, não lembro quem que fez falou dos 5 melhores jogadores, acho que era sub-20, se eu não me engano, sub-21. Tinha lá Zaire Emery, Endrick, Savinho. Tinha, o primeiro eu não lembro quem que era. Não era o Endrick, eu acho que o Endrick era o segundo. Eu não lembro quem que era o primeiro, mas tava lá Endrick e Savinho, 2 jogadores convocados agora. E o Vinícius Júnior, cara, que não tem nem o que falar, né? Grande Não, e candidato da bola de ouro. é o cara da seleção, né? É o Ele cara, tem é o que novo. ser A seleção, eu acho titular. que mais pra frente vai girar em torno dele. Eu não sei se, por exemplo, se o Neymar volta de lesão, a seleção ainda vai girar em torno do Neymar. Eu acho que, cara, por merecimento, pelo Vinícius Júnior. No caso, falando de uma volta do Neymar, se voltar, né? O caso Neymar ele vai além, né? Porque a seleção, o Neymar é muito importante para aqueles jogadores, né? Eles dizem que se o Neymar vier, eles vão correr pro Neymar. Acho que o Neymar, quando ele voltar, eu acho que ele vai ser convocado pela sua habilidade, estando no Al Hilal, voltando pro E sendo Brasil. titular. Eu acho que sendo titular, mas eu acho que sendo titular de meio armador. Sendo aquele cara que vai jogar tipo Ganso, joga no Fluminense. Aquele cara que não vai dar muita velocidade, ele vai ficar lá paradão, receber a bola e achar alguém. Fazer algum drible. Eu acredito que vai ser Mas isso que vai acontecer. não acho isso justo se acontecer. Sinceramente, com todo respeito ao Neymar. Eu acho que o momento do Neymar na seleção brasileira acabou. Acho que agora já tá numa nova era. Começar de novo. E aí a gente pode falar agora um pouquinho já falamos de cada um. Vamos falar Antes, do. Junto. deixa eu te perguntar. Se o Neymar não tá machucado, você convoca ele hoje? Cara, eu acho que eu convoco, mas não pensando na titularidade. Eu tiraria talvez. Eu não sei se. É que é difícil tirar algum ponta. É que também é difícil falar do Neymar sem estar lesionado pra saber o momento dele, né? Eu acho que talvez ele estaria jogando muito bem no Al Hilal. Mas os 5 jogadores de ponta, talvez ele entraria no lugar, estariam melhor que ele. Mas o Neymar, geralmente ele é convocado. Talvez eu convocaria ele por questão de elenco, mas eu não sei se ele seria titular. Acho que convocar ele pra questão de elenco, pra ele ficar no banco, acho que não resolve. Ele não vai estar satisfeito de estar lá no banco. Ele só vai querer ser convocado se for pra jogar. Eu convocaria ele, sim, no lugar do Savinho. Acho que o Savinho é um jogador pro futuro, que ainda vai se provar, precisa conquistar um espaço ali. E eu acho que ele seria titular no lugar do Paquetá. Mas assim, é um e se, né? Ele Se para ele esse estivesse bem, se ele para estivesse esse jogando. campeonato, eu acho que ele Mas, ó, falando de Neymar já, e eu vou emendar com outro jogador, que é o Casemiro. O Casemiro não foi convocado. Dorival até explicou lá, agradeceu o Casemiro. Você acha que passou já a fase deles? Quem mais que tava lá da última? É Thiago Silva, mas o Thiago Silva já é mais por idade. Pensando, por exemplo, Nossa, o que eu falei, Messi? Que Neymar e Casemiro estão ali com seus 30 e alguma coisa, 31 anos. É uma idade que ainda dá pra ser convocado e não foram. Aliás, o Neymar não foi por lesão, mas o Casemiro não foi. Você acha que ainda você acha que a seleção precisa deles ainda, na verdade? Melhorar a pergunta. Você acha que precisa deles do ainda? Neymar eu já falei que pra mim ainda tem espaço, mas do Casemiro eu acho que já passou o tempo dele e no futebol de auge ali. O auge dele já se foi. Eu acho que no Manchester United ele já não rende mais. Eu acho que no Brasil tem jogadores pedindo passagem ali que vão render Sim. mais que ele. Até jogadores que não foram convocados, né? Como o André do Fluminense. O André estava sendo convocado ultimamente, né? Tanto ano passado como esse ano.
e acabou não indo. Também outro negócio que a gente percebeu foi que na última convocação, o Dorival chamou muita gente do Brasileirão. 9 jogadores, se eu não me engano, do Brasil. Não era ainda Brasileirão, ainda estava no Campeonato Brasileiro. Não era, Os estaduais. Os estaduais. Mas eram 9 jogadores atuando no Brasil que ele convocou. Agora ele acabou convocando 2. Bento e o Arana. Eu acho. E o Endrick, Palmeiras verdade. É que a gente falou, né? O Endrick ainda já tem chance de já não estar mais do Palmeiras. A gente acho que estava essa comentando primeira isso escalação, antes. ela foi mais teste, né? Primeira escalação do treinador, ali amistosos, acho que ele quis mais testar, ver o nível de cada jogador. Que, por exemplo, ele pode não ter convocado porque a Copa América não vai parar e os times vão seguir jogando para não prejudicar? Porque, se eu não me engano, vai dar 9 rodadas do Brasileiro. Você acha que pode ser isso? Não, eu acredito que ele deu uma amenizada ali para não levar jogadores de clubes brasileiros para desequilibrar o campeonato, né? Porque eu acho que se paralisasse o campeonato, ele levava mais jogadores ali, como o lateral esquerdo ali, Ayrton Lucas ou o Capixaba. Acho que não sei se ele daria uma chance pro Capixaba. Acho que é mais um gosto meu, mas acho que ele levaria o Veiga também. Sim, um jogador que a gente não falou, mas se a gente fosse pensar na última convocação a gente falaria, é o Vitor Roque, né? Vitor Roque era pra estar na seleção, mas por uma crise ali no Barcelona ele não tem espaço, ele não consegue jogar e acabou ficando de fora, né? Ficou de fora até dos debates de convocação. Vitor Roque, assim, eu esperava mais dele. Mas você não acha que a questão dele é mais o técnico-chave não gostar dele? Não acho que é a adaptação, né? O Xavi não se adaptou ao estilo de jogo dele e aí ele tá num time onde que o treinador não gosta dele, né? E não tem muito o que ele fazer. Vamos esperar que o Vitor Roque seja emprestado, consiga espaço em algum time, volte talvez daqui a um ano pro Barcelona e consiga ali seu espaço, porque é um jogador que tem potencial. Isso a gente não pode negar. Sim. Tá no Barcelona. Vendo a situação do Vitor Roque, eu tenho um pouco de medo que... De medo não, de receio que isso aconteça também com o Endrick no Real Madrid. Eu acho que ele tá num nível muito maior, assim, de fama, tudo. Ele vai chegar muito pressionado pra competir posição com o Mbappé. Simplesmente. É desleal isso, com todo respeito. Hendrick com 18 anos, novinho, checando lá. Aí, Hendrick, aí, ó, com que você tem que disputar. Apesar dele ter muito peito, ano passado ter assumido a responsabilidade no Brasileiro, na arrancada do Palmeiras para ser campeão. A gente tá falando de Kylian Mbappé. Ele tá chegando no Real Madrid, né? O maior time do mundo. Provavelmente atual campeão da Champions vai ser. E eu tenho esse receio aí do Endrick não conseguir se adaptar direito. Mas beleza, vamos lá então. Mas mesmo assim, o Real Madrid é um time que sabe cuidar disso, né? Sim. Cuidou disso do Vinícius Júnior. Ele chegou jogando mal, foi pro Real Madrid de castigo. Lapidou ele. Foi ter seu sucesso ali 2-3 anos depois, né? Sim, foi pro... O Rodrigo ali demorou também uns 2 aninhos, tá? O Rodrigo também ficou um tempo ali no Castilha. E eu acho que isso pode acontecer com o Endrick, e acho que o torcedor ele vai acabar pensando, não, o Endrick tem que ser titular direto. Mas acho que isso é importante pra lapidar o jogador ali. Sim. Cara, e é até engraçado que a gente fala do Endrick, porque a gente fala meio que assim, cara, é certeza dele, a titularidade dele na seleção. E a gente pensa que o Endrick só tem 17 anos. É tipo, chega a ser até engraçado. Cara, é engraçado você pensar isso, porque, cara, um jogador de 17 anos a gente tem tanta certeza assim. E a gente sabe da qualidade dele, cara. Ele é muito acima da média. Não, casos raríssimos, né? Jogadores com 17 anos a gente tá vendo na base dos nossos times na copinha. Agora, esses jogadores que estão prontos com 17 anos são muito poucos, cara, né? Neymar, Endrick, Vinícius Júnior no Flamengo, talvez. Fora, o Mbappé tinha lá no Mônaco, ainda ele tinha... o Mbappé surge com 17. Surgiu assim... E, cara, é difícil você lembrar de outro jogador que tem 17 anos, porque você tem aqueles meninos da base de alguns times que dá aquele lampejo ali de 5, 6 jogos, aí já cai já é reserva e não joga mais. O Endrick é diferente, cara. Ele começou a jogar lá em 2022 pelo Palmeiras, começa ali a reserva, aí em 23, pro meio de 23 ele pega titular e é titular incontestável. Sim, é diferente mesmo. Muito diferente. Mas vamos lá. Agora um joguinho aqui,
Danilão e eu vamos escalar nossa seleção ideal. Acabamos de falar os convocados. Quem começa? Eu ou você, Danilo? Você vai querer ir indo por posição ou um fala o time inteiro, o outro fala o outro time inteiro? Eu acho que a gente pode ir com o time inteiro. Porque a gente vai explicando as táticas, pensar em alguma coisa. É, quiser mudar também, colocar 3 zagueiros, colocar ala. Aí acho que é melhor cada um falar o seu. Você começa ou eu? Pode começar então. Beleza, então. O meu goleiro, cara, eu vou de Ederson. Eu acho que dos três é o que mais tem agarrado, apesar de ter voltado de lesão. Mas, cara, é muito bom. Acho que era uma escolha ali que ficaria entre Alisson e Ederson. Porque o Bento acredito que é o terceiro goleiro, apesar de ser muito bom. Na minha lateral, cara, eu vou de Danilo pra garantir um pouco mais de experiência no time. É um time bem... Aliás, um negócio que a gente não falou, talvez. Um time muito novo, né? Cara, ó, tem o Bento, muito novinho, Ian Couto, Beraldo. O Militão ainda é um jogador novo, não é velho. Tem o Marquinhos, que é um pouco experiente, mas a Arana, novo. Todo meio campo e o ataque, novo. Acho que é um time misto, né? É. Tem experiência e tem os jogadores novos. Sim. Do meio pra frente é bem novo Bem ainda. novo. Aí eu vou de Danilo, pra garantir uma experiência. E o Couto seria meu reserva. Na minha zaga, deixa eu pensar aqui. Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Cara, eu vou de Gabriel Magalhães. Eu acho que entre os 4 é o melhor e tem que estar. E eu acho que você me convenceu um pouquinho lá de falar do Militão. Eu acho que eu vou de Militão de zagueiro. Na minha lateral esquerda eu vou de Arana. Muito bom. Então, ó, até agora Bento, Danilo, Militão, Gabriel Magalhães e Arana. Agora o meio campo. Interessante o meio campo de pensar. Bruno Guimarães, pra mim é titular. Primeiro volante. Não, Bruno Guimarães primeiro volante, né? Aí eu ficaria talvez entre Andréas Pereira e Douglas Luiz para escolher o meu segundo volante. Se eu fosse meio doido, eu colocaria Bruno Guimarães e João Gomes. Mas eu não sei se o time responderia bem. São dois jogadores bem defensivos, são jogadores mais defensivos ali. Como primeiro volante, eu não sei se o time responderia bem. Então eu acho que eu iria de Bruno Guimarães e Andréas Pereira. Tenho minhas dúvidas sobre essa escolha. E Paquetá no meio ali armando. O meu ataque eu vou de Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick, futuro ataque do Real Madrid. Nossa seleção não vai estar muito diferente. Eu vou começar mudando ali no gol. Pra mim, o goleiro titular tem que ser o Alisson. Eu até gosto do Ederson, mas pra mim o Alisson é mais goleiro. E eu acho que o Bento ainda não tá pronto pra ser o goleiro titular da seleção, desbancando Alisson e Ederson. Na lateral direita, o estilo de jogo eu vou copiar o do Dorival, vou pensando como eu escalaria sendo o Dorival, jogando no 4-2-3-1. Então eu colocaria o Danilo de lateral direito para dar mais firmeza na zaga. Colocaria na lateral esquerda o Arana subindo mais, ele dá mais opção ofensiva. Só cortando. Essa sua escolha aí na lateral, você falou a questão do Dorival, é bem interessante, que a nossa escolha foi a mesma. Lembrando que o Dorival repetiu mais ou menos isso no São Paulo, né? Tinha um Caio Paulista que avançava bem e o Rafinha que às vezes que não atacava muito, segurava mais lateral. Queria complementar aquilo, porque, cara, pode ser provavelmente algo que o Dorival vai repetir mesmo na seleção. Hoje em dia é muito usado, né? Esse lateral que sobe mais e o outro lateral que entra mais para Quase cobrir cai a zaga, zagueiro, quase né? um terceiro zagueiro. Na zaga, já havia antecipado, mas é Gabriel Magalhães e Militão. Para mim, os dois melhores zagueiros aí que o Brasil tem de opção. E que se qualquer um machucar, tem bons reservas para entrar. Mas os dois, assim, são incontestáveis, na minha opinião. Agora, para o meio-campo, eu mudaria um pouco. Para mim, o primeiro volante seria o João Gomes. Ele tem uma saída de bola melhor que do Bruno Guimarães, para mim. Para mim, o Guimarães não é tão seguro como o primeiro volante. E ao lado dele, eu colocaria o Douglas Luiz. Eu acho que o Douglas Luiz é um ótimo segundo volante. Tem boas opções ofensivas e defensivas. E complementando ali o meio, eu ainda estou em dúvida. Mas eu acho que
Eu não colocaria o Paquetá. Eu deixaria o Rodrigo de meia. Não gosto do Paquetá, já falei isso antes. Pra mim ele vai pro banco. Ele, não sei, eu olho pra ele como meia, eu não vejo tanta criatividade. E eu acho que ele também não se enquadraria tanto no estilo de jogo do Dorival, que precisa de um meio mais pensativo e menos... não sei, o estilo do Paquetá pra mim não entra nessa seleção. Agora o trio de ataque ficaria com Vinícius Júnior na ponta esquerda, Endrick no ataque e Rafinha na ponta direita. Para mim o momento dele é muito bom, ele na seleção já fez jogos muito bons e eu confio nele na nossa ponta direita aí na seleção. Boa, então. Então montamos nossos dois times, tem uma diferença aí interessante, né? Então vamos lá, gente. Por hoje é isso. Encerramos a nossa análise, na verdade, nosso debate, né? Porque hoje é o gênero do debate sobre a convocação da seleção brasileira. Vamos aguardar, torcer para que a seleção ganhe essa Copa América. De técnico novo, só teve 2 jogos, mas tem um time bom para ganhar. Então, beleza, gente. Por hoje é isso. Falou, Danilão. Falou, Diogão. Até o próximo episódio aí de Gênios Debatem. Até o próximo episódio. E lembra aí de seguir a gente aí no TikTok, se inscrever no canal do YouTube, seguir no Instagram. Agora a gente tá com uma novidade. Estamos também com uma conta no TikTok, então aproveita para seguir. E no tanto o TikTok, Reels e YouTube Shorts, a gente tá postando alguns cortes do nosso podcast. Então esteja acompanhando a gente aí, manda pro seu amigo que gosta de futebol. Acompanha, dá uma moral, comenta aí e fala... Dê sua opinião sobre essa seleção. Sim. Como deveria ser. Boa. É isso aí, gente. Falou pro vocês. Falou!